Lição número 854. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nós demos início ao capítulo relacionado a finanças islâmicas ou a parcerias e tipo de parcerias na transação islâmica. Hoje nós vamos desenvolver um pouco mais aquilo que demos início na aula passada, que foi mencionado, ou por outra, na aula passada nós mencionamos diretamente um tipo específico, não é, de parceria. Mas recebemos algumas inquietações que era necessário nós trazermos uma abordagem do início, que isso vai facilitar a todo aquele que quer fazer um acompanhamento deste tipo de transação para até corrigir a forma de transacionar, que muitas das vezes a pessoa está negligente quanto às formas de transação no Islã. Portanto, vamos retroceder, vamos começar do início, como é que se diz, falando das formas ou das finanças islâmicas às transações islâmicas. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. O propósito da criação dos homens e dos gênios é para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Nós estamos nessa face da terra para adorar Allah e alcançamos o paraíso. Tudo o que nós fazemos nas nossas 24 horas deve estar em conformidade à satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma vez que temos a adorar Allah, temos que ganhar, temos que nos sustentar e temos que arranjar alternativas. Uma delas é trabalhar e transacionar, fazer o comércio. Este nosso comércio deverá estar em conformidade às orientações de Allah subhanahu wa ta'ala, às diretrizes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Diga, Muhammad, certamente o meu salah, meu sacrifício, minha vida, minha morte são para Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin, la sharika la, Senhor dos mundos, que não tem qualquer parceiro. Portanto, o Islã incentivou-nos ao trabalho, Portanto, a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, você não vai adorar com barriga vazia, porque você não vai ter muito como adorar Allah. Portanto, nós temos que trabalhar, ganhar, alimentar-nos, sustentar nossa família e adorar Allah. Este procedimento todo também é considerado como trabalho, como ibada. Allah diz: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Quando terminar o salah, espalhai-vos na terra e procurai da graça de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o sustento, e recordai Allah abundantemente para que possais prosperar. Hadith de Miqdad bin Ma'di Karib radiyallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ma akala ahadun ta'aman qattu. Nenhum servo já ingeriu alguma comida alguma vez melhor do que aquilo que ele adquiriu através do esforço das suas mãos. E o Nabi Daud ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min amali yadihi. Ele sustentava-se, provia-se através do esforço das suas próprias mãos, conforme o hadith que vem no Sahih al-Bukhari. E de acordo com o hadith do Bayhaqi, vem: Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah subhanahu wa ta'ala gosta quando um servo faz algo, faça com maior perfeição. Portanto, a nossa transação comercial deve ser também com a perfeição, em conformidade àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer, e assim deverá ser as nossas transações.
É importante falar dos objetivos de Sharia. Quando falamos da transação islâmica, nós temos que entrar nos objetivos de Sharia, aquilo que chamamos de maqasid al-Sharia. Maqasid al-Sharia, os objetivos de Sharia, quais são? Que é hifadat al-din, hifadat al-nafs, hifadat al-aql, hifadat al-nasl e hifadat al-mal. Proteger o din, a religião, proteção da vida, proteção da mente, proteção da progenidade, assim como proteção dos bens. Tudo que afeta esses objetivos de forma positiva, não é bem-vinda, e o que afeta de forma negativa é proibida. Este é um princípio que todos nós temos que ter em mente. Portanto, as transações islâmicas baseiam-se no princípio de que, o princípio das transações islâmicas, no ibada, esse até é um princípio geral, No ibada, tudo é proibido com exceção daquilo que foi permitido. E no muamalat, nas transações, tudo é permitido com exceção do que foi proibido. É extremamente importante entender este princípio e isto vai ajudar para vários outros aspectos, muitos. Este é um princípio fundamental no din. No ibada, o que isso significa? No ibada, princípio geral, no ibada tudo é proibido com exceção daquilo que foi permitido. O que quer dizer? Ibada, nós sabemos ibada é salah, ibada é zakah, é hajj, é umrah, tudo isso é ibada. Tudo é proibido com exceção do que foi permitido. O que significa, por exemplo, ibada? Eu posso fazer salat, posso fazer 10 rakat de salat. O princípio do ibada é tudo proibido. Não pode fazer, com exceção daquilo que foi permitido. Portanto, você tem que fazer o número de rakat que foi permitido. Você pode dizer, olha, eu estou com muita vontade. Salat al-fajr é 2 rakats, mas eu tenho vontade de fazer 4 rakats, porque quero fazer mais sajda. É ibada. Tudo é proibido, com exceção do que foi permitido. Você não pode fazer al-fajr 4 rakat, porque no ibada tudo é proibido, com exceção daquilo que foi permitido. E o que foi permitido no salat al-fajr são 2 rakats fard. Este é o princípio. No zakat, você quer dar 1%. Não pode. Porque a ibada são 2,5%. O zakat é exatamente isso. Você não pode dar menos como zakat. Não pode dar mais como zakat. O zakat é 2,5%. Você pode dar mais, não é, acima do que foi estabelecido. Mas você não pode dizer, olha, eu vou dar menos do que 2%, ou eu não concordo com 2,5% porque eu tenho muito que dar mais. Não, zakat obrigatório é 2,5%. Se você quer dar mais, mas o zakat obrigatório é isto. O princípio, a ibada, tudo é proibido, com exceção do que foi permitido. Você só deve fazer 2 rakats. Por mais que queira fazer 4 rakats, como fard. O ibada é exatamente o que foi dito para fazer. É só o que temos que fazer. Nada mais. Os salates, a adhkar, recitação do Corão. Como ibada, só deve fazer o que foi proibido e como foi, o que foi permitido e como foi permitido. E no muamalat, nas transações, no muasharat, a convivência, tudo é permitido com exceção do que foi proibido. É contrário do ibada. Tudo é permitido com exceção do que foi proibido. Você quer transacionar, você pode transacionar como você quiser. Tudo é permitido, com exceção do que foi proibido. É transação. Tudo é permitido. Tá bem, eu vou te dar 1, você me dá 2, em troca. Não é? No princípio tinha que ser tudo permitido, mas algo foi proibido aqui. Foi proibido juros. Então você não pode entrar nos juros. Não é? Este é um exemplo. Você quer vender a prazo. Quer vender o teu carro, a pessoa vai pagar a prazo em várias prestações. É permitido. Quer pagar 5 prestações, 10 prestações, é permitido. O que é proibido? É proibido se passar o prazo, você aumentar uma parte de juros, por exemplo. Aí é proibido. Portanto, o Sharia mencionou a proibição direta, né, no muamalat, no muasharat. Tudo é proibido. Nas comidas, tudo é permitido, com exceção do que foi proibido. Nós podemos comer tudo, com exceção daquilo que foi proibido. No princípio, se tudo pode-se comer, então a carne do porco tinha que se comer. O princípio é este, nós tínhamos que comer. Mas por que não comemos? Porque foi proibido. O Corão proibiu.
Se tudo é permissível, podemos comer qualquer animal e qualquer coisa. Sim, podemos comer. E por que não comemos certa coisa? Porque foi proibido. Tem texto lá a proibir. Então, este é o princípio no muamalat e no muasharat. No ibada, tudo é proibido, com exceção do que foi permitido. E no muamalat, no muasharat, na convivência, nas transações, nos costumes, tudo é permitido, com exceção do que foi proibido. Este é um princípio básico, extremamente importante para nós entendermos a questão financeira islâmica. O sistema islâmico vem estabelecer a justiça social e incentivou alguns aspectos e proibiu outros aspectos. Por exemplo, o sistema islâmico, o sistema da transação islâmica proibiu iqtinaz, proibiu riba, proibiu maisir, ihtikar e israf. Proibiu acumulação, proibiu juros, proibiu jogos de azar, proibiu especulação e proibiu gastos desnecessários. E permitiu transações comerciais como musharaka, mudaraba, murabaha, não é? Permitiu parcerias, não é? Permitiu transações que nós ganhamos lucros, permitiu zakat, herança, takaful, que é ajuda mútua e de solidariedade, permitiu waqf, permitiu sadaqah. O mundo islâmico em si, não é? O mundo islâmico foi responsável por importantes contribuições no campo, por exemplo, da matemática, astronomia, engenharia, física, química, botânica, economia, direito, medicina e também das finanças, não é? Finanças islâmicas. Hoje, o Ocidente reconhece, não é? E tem solução do seu problema financeiro. Qual é esta solução? É o sistema financeiro islâmico. Isto é de conhecimento comum. As pessoas sabem que o sistema, hoje o Ocidente reconhece, não é, que o sistema financeiro islâmico é o melhor sistema financeiro, não é? E muitos bancos até já adotaram por este sistema. O momento em que os bancos convencionais não fechavam pela crise e declaravam falência, a banca islâmica ou o sistema financeiro islâmico mostrava um desempenho extremamente positivo, não é? E o aumento do seu rendimento e de lucro pelo sistema que ele aplicou, onde o pobre não fica mais pobre e o rico não fica mais rico, pelo sistema onde todos beneficiam-se sem ficarem prejudicados. Portanto, esta é uma introdução que nós tínhamos que dar conforme a aula passada, para nós entendermos que nós voltaremos a passar pelos mesmos capítulos com mais detalhes que nós havíamos deixado pendente na aula passada, que voltaríamos a abordar. Portanto, esta é a parte introdutória, que mais alguns aspectos são extremamente importantes, que vamos abordar na próxima aula, e daí em seguida vamos dar o início dos primeiros aspectos neste capítulo. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.